Se o seu trabalho hoje ele é 100% digital, eu tenho uma notícia dura para te dar. A máquina ela vai te engolir. Nós estamos em 2026 e tentar competir em velocidade ou em processamento com a IA, com a inteligência artificial, é uma batalha que você já perdeu. Se você achou que já era, mas agora com certeza a curva virou exponencial e a gente não consegue mais acompanhar. Mas existe uma única coisa, uma habilidade que vai blindar o seu futuro e que nenhuma atualização de software talvez possa te copiar. E curiosamente, ela não tem nada a ver com aprender mais tecnologia. E eu estou aqui divagando um pouco sobre algo que eu estava pensando aqui comigo mesmo. A sensação é clara, a inteligência artificial vem para acelerar demais a nossa vida. E não é só impressão. Se a gente parar para olhar a tecnologia em si nos últimos anos, a evolução foi absurda. Mas vamos refletir um pouco mais comigo. Vamos pensar nas gerações dos meus avós, no caso. Talvez essa tenha sido a geração que viu o mundo mudar tanto, drasticamente. Quando eles eram pequenos, por exemplo, eles tinham poucos eletrônicos, talvez nenhum. Eles tinham coisas mais analógicas, não como hoje, né? A vida era puramente mais física, não tinha nada, muita coisa digital. Eles viram a tecnologia nascer. Chegaram à vida adulta, talvez tiveram rádio, TV, eletrodoméstico, talvez a geladeira. Já a geração dos meus pais, na verdade, eles pegaram esse bastão, o que veio dos nossos avós, quando eles eram pequenos, eles não tinham também muita coisa, né? A Revolução Industrial, o avanço estava começando. Mas quando eles eram mais adultos já, a tecnologia deixou coisa de ser gente rica e virou mais na classe média. Eles poderiam ter nos pais já televisão, eletrodomésticos. E daí, nos anos 90, já onde começou a se popularizar os computadores. Chegando até nos anos 2000, onde veio a bolha.com, a internet, né, se popularizou. Teve aquele boom mesmo. Especialmente em 2022, quando a gente surgiu, a OpenAI colocou para o mercado e para qualquer um ter acesso ao ChatGPT. Eu não sou um especialista técnico em tecnologia, inteligência artificial, nunca estudei também história, nada disso. Mas eu estou falando aqui um pouco do que eu vi e do que eu penso sobre o assunto. Quero compartilhar um pouco da minha visão e da forma que eu enxergo. E eu vejo que a tecnologia está avançando rápido. A gente está aqui agora em 2026, já se passaram 3 ou 4 anos que as LLMs estão bem popular. Eles popularizaram a inteligência artificial e, sinceramente, eu acho que a gente ainda não estamos nem de perto de ver o potencial que isso pode virar. Assim como na época da bolha da internet ou da chegada dos smartphones, a gente achava que as coisas estavam muito rápidas, as tecnologias estavam avançando demais, mas a gente superou e muito aquela tecnologia com o poder hoje que a inteligência artificial tem. A gente pode muito mais. Por enquanto a gente enxerga essa tecnologia mais de uma forma digital, mas a tendência é que ele saia só das telas e venha mais para a nossa realidade. Ela vai estar nos eletrodomésticos, nos carros, nos computadores e nos robôs. Talvez pode ser que até esteja aí, talvez eu nem saiba disso, porque as coisas vão avançando muito rápido e a gente não consegue nem acompanhar. Mas eu vou te falar a verdade, a gente nem precisa, talvez, e nem deve acompanhar tudo. É uma missão impossível tentar saber tudo o que acontece na tecnologia hoje. Eu acho que talvez a gente nem chame por esse nome, né, de IA, de inteligência artificial. A gente vai chamar de tecnologia, de software, de hardware, de robô. Assim como a gente chama geladeira, eletrodomésticos. Ela vai estar atravessando a rua com robôs. Tomara que seja na faixa de pedestre, pelo menos. Eu acredito fortemente que a IA ela vai substituir tudo que é digital. Não tem como. Tarefas operacionais, esquece, principalmente. Com certeza a máquina vai fazer. Mas eu digo até algumas tomadas de decisões mesmo. Não só as tarefas operacionais. Eu acho que vão ter atividades que não serão totalmente programadas, mas mesmo assim a IA vai conseguir tomar decisões em cima, assim como nós humanos fazemos hoje. Porém,
vai chegar um ponto que a IA também vai fazer isso. O humano ele vai tocar cada vez menos em decisões, principalmente digitais. E talvez até seja bom que a gente saia um pouco do digital e a IA assuma isso de certa forma, a gente começa a olhar o mundo mais pro lado físico dele, né? Talvez essa seja a nossa essência de onde a gente veio e é onde a gente para um pouco de olhar apenas para o digital. Vamos pensar que isso pode ser um ponto bom. Se a inteligência artificial vai dominar, então, tudo que é digital, todas as tarefas, talvez não tenha mais esses empregos home office ou tarefas totalmente operacionais. Talvez os empregos sejam atividades apenas onde os humanos precisam estar, porque o resto... Pensar dessa forma, isso leva a crer que o foco vai estar em talvez a gente tomar decisões, mas decisões humanas, talvez como em ações como relacionamento, relações humanas mesmo. Mas a gente pode pensar que talvez a máquina tenha relações humanas, ela tenha relações mesmo, né? Porque tem gente que conversa com a máquina e a gente pode pensar por esse lado, mas eu acredito mesmo é que eu tenho certeza que o nosso diferencial como humano é realmente ser humano, né? Sempre vai ter gente que vai querer gente e não vai querer um robô. A gente pode ver isso, por exemplo, pensa num jogo ou num esporte, talvez, né? Eu gosto de FPS, Valorant, CS, então você vai querer assistir um campeonato de um bot jogando, ou um robô, uma IA jogando? Ou você vai querer ver um ser humano jogando? Ninguém quer ver uma IA jogando porque ela não sente uma pressão. Também podemos levar para o esporte, né? A gente assiste um humano pela falha dele, pela superação, pelas emoções, pelas características pessoais. E é isso que a máquina não tem. Então a gente pode dizer que é digital o trabalho de alguém que fica apenas jogando? O trabalho pode ser que seja assim, mas ele também demonstra habilidades que vão além só do digital. O digital ele acaba sendo um meio, talvez, podemos dizer assim. Agora, quando a gente começa a conciliar, então, o digital com o nosso lado humano, com habilidades humanas, o fato humano vai ser muito diferencial. Eu acho que essa que é a ideia que eu queria compartilhar nesse vídeo, de que o humano, ele deve e ele tem que virar realmente cada vez mais humano. E a gente vai acabar até descobrindo o que realmente é o dever do ser humano aqui. E que a máquina tem que ser cada vez mais máquina mesmo, não tem jeito. O digital vai ser cada vez mais digital e as pessoas têm que separar realmente, se preparar realmente para essa mudança. Eu olho que a geração da minha filha, dos filhos das crianças que estão vindo agora, a gente tem que preparar eles para esse mundo com telas, esse mundo digital. E talvez esse fator humano seja cada vez mais valorizado para eles, para nós. Talvez o esporte seja mais valorizado, habilidades de comunicação, evento presencial. Eu não vejo algo que não seja apenas digital no futuro. O digital ele vai acabar morrendo para o ser humano. O digital ele vai ser uma parte apenas do processo. Eu vejo que o trabalho, toda parte do digital vai ter que ter obrigatoriamente uma área humana, uma área presencial, uma área que não seja só digital. Porque se for para ser somente digital, a máquina ela vai acabar fazendo. Não tem como. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like. E eu te aguardo num próximo vídeo.